Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo jóia? Pois bem, como todo mundo já sabe, o nome da nossa disciplina é Saúde, Higiene, Profilaxia e Cuidados de Saúde, né? E nós não podemos deixar de falar sobre a questão da higiene corporal, que está extremamente relacionada à disciplina, né? E tem uma função importantíssima no cuidado e na manutenção da saúde, tá? Bora lá. Antes de nós falarmos sobre a higiene corporal, sobre como era a higiene corporal na Idade Média, sobre como é hoje, nós precisamos entender um conceito básico, que é o conceito de higiene, tá? O que é a higiene, tá? O conceito de higiene mais simples que eu acho é o seguinte: higiene é um conjunto de ações que visam proteger o indivíduo ou toda a população em geral e que promovem bem-estar e saúde, tá? Esse é o conceito de higiene, bem facilzinho de entender, tá? Por que eu coloquei aqui entre parênteses hábitos? Porque a higiene, se feita todo dia, ela se torna um hábito. Aqui, ó. Hábito. O que é um hábito? É aquilo que você faz com frequência, de tal forma que você não consegue deixar de fazer, certo? É isso. Isso é um hábito. E a higiene deve ser um hábito para qualquer ser humano, tá bom? Porque sem ela nós estamos propensos a diversas doenças, tá? Vamos seguir. Agora nós vamos relembrar um pouquinho como era a questão dos hábitos de higiene na Idade Média, tá bom? Olha só, na Idade Média, os hábitos de higiene, digamos assim, eram bastante precários, né? Quase que inexistentes, né? Principalmente ali na Itália, enfim, em alguns países da Europa, a higiene era tão precária e o saneamento na Idade Média, estou falando de Idade Média, era tão precário que as ruas fediam, tudo fedia, tá? E a população daquela época também detestava os banhos, tá? E por isso os banhos eram pouco frequentes, por diversos motivos, né? Aí eu vou detalhar aqui os principais. O primeiro motivo era que a igreja da época, entendia que o banho não era algo importante, o banho era um capricho, entendeu? E ao tomar banho e ao se higienizar, a pessoa estaria pecando. Perceberam aí? Eles entendiam o banho, o cuidado, o zelo com o corpo como uma vaidade, certo? Por isso, a população da época, tanto os pobres quanto os ricos, não tinham esse hábito de banhar, porque era considerado como uma vaidade, um pecado, um capricho, certo? Além disso, tinha um outro problema. A população da época tinha certas crendices com relação ao banho. Elas entendiam que o banho não era bom, ele era prejudicial. Ele era prejudicial para o corpo, ele trazia doenças, entendeu? Males, malefícios. Então, por esse motivo, eles não tinham o hábito de banhar, certo? Nem crianças, nem adultos, nem idosos, nem ninguém. O máximo que eles faziam era, ao sair, passar um pano úmido nas partes do corpo que ficavam à mostra, ou seja, nas partes que não eram cobertas pela vestimenta, cobertas pelas roupas. Tá? E aí você já deve imaginar como eles eram cheirosos, tá? E aí a gente lembra o seguinte: a gente hoje em dia entende que os famosos perfumes franceses são ótimos, né? São maravilhosos, né? Mas por que eles eram e são maravilhosos? Na época, eles tinham muito essa necessidade de mascarar odores, né? Por isso eles usavam bastante
perfume, principalmente a realeza, né? Porque pobre não tinha dinheiro para comprar perfume, né? Ok? Aí, ao longo do tempo que foi se desenvolvendo essa ideia de tomar o banho com mais frequência. Digamos assim, de um banho a cada 14 meses e por aí vai. Até que nós chegamos no período pós-moderno, no século XXI, tá? Mas ainda assim, o povo brasileiro toma muito mais banhos do que o povo europeu, porque tem um outro fator predominante, né? O frio. Lá tem invernos bem rigorosos, né? E eles também não gostavam na época de tomar banho com água quente. Entendeu? Então são vários problemas, várias crendices, né, que prejudicavam eles, a sua aparência e a sua higiene, tá? Bora seguir aqui. Pois bem, continuando aí nesse gancho, nós vamos falar sobre a questão dos odores com relação à noiva. Por isso que adquiriu-se esse hábito de a noiva entrar na igreja segurando o quê? Um buquê de flores, tá? Porque justamente era para mascarar odores. Pensa só comigo. Olha só como que eles pensavam. A noiva levava o buquê de flores, né, o ramalhete, segurava aqui e não era em qualquer lugar. Não era segurando para o alto, nem bem baixo. Ela segurava no centro do corpo. Para quê? Para mascarar os maus odores aqui, ó, provenientes do centro do corpo, certo? E por esse motivo também nós temos o mês de maio como o mês das noivas. Vocês já ouviram falar disso? Pois é, porque culturalmente na época o mês de maio era um mês que disponibilizava a maior quantidade, né, a maior produção de flores. E além disso, é um mês próximo ali ao verão, período em que eles banhavam. Então, isso também contribuiu para a cultura, tanto oriental quanto ocidental, né, de usar um ramalhete, um buquê de flores, tá bom? Certo? Agora você já sabe por que as pessoas usavam flores, né? E as pessoas que casam hoje, na atualidade, só seguem essa tendência, essa cultura, tá? Que foi passada de geração em geração. Hoje em dia é óbvio que não se tem mais essa necessidade de usar um buquê de flores para mascarar o odor. Pelo menos não deve ter, né? Mas naqueles tempos era assim, tá? Voltando aqui no slide anterior, inclusive, se você pesquisar na internet fotos de casamentos lá daquele período, você vai perceber que os buquês de flores eram muito grandes. Eles não eram pequenininhos nem médios, eles eram bem grandes, justamente para exalar o cheiro perfumado das flores ao entrar na igreja, para a esposa, para a noiva não ficar mal, né? Não ficar com maus odores próximo ao seu futuro esposo, tá bom? Continuando. Ok, agora nós vamos ver o seguinte, uma outra fase, né, enfim, a chegada ao Brasil, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil. Aí eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom? No próximo videozinho, tá? Essa é a parte 1 e aí você continua com a parte 2.